O mercado de aulas online está crescendo expressivamente por conta da pandemia. Muitas pessoas ingressaram em cursos por opção de passar o tempo, mas investindo em conhecimento, e outros precisaram investir no aprendizado para se adequar às novas exigências do mercado de trabalho. O pedagogo Lucas Fonseca, do grupo educacional Favene, explica o que vem por aí relacionado à educação pós-pandemia, às crianças e o desenvolvimento infantil. O que se pode esperar da educação pós-pandemia é que realmente nasça uma nova educação. Uma educação que já deveria existir antes. Se pararmos para observar, a pandemia nos dará a oportunidade de perceber a atualização que já deveríamos ter feito, como, por exemplo, a educação remota, entender o aluno contemporâneo, sair da famosa síndrome da minha época. O que é síndrome da minha época na educação? Onde a grande maioria dos educadores dizem exatamente, constantemente, em sala de aula, por exemplo. Olha, na minha época o aluno não era assim, na minha época a educação não era assim. A gente precisa entender que tudo mudou. Antigamente demorava-se 20 anos para mudar uma geração e hoje muda-se a cada 6 anos. O aluno que da sala de aula de hoje em dia tem um outro comportamento, tem uma outra realidade, uma nova forma de enxergar a vida. E a gente quando traz então para a educação, as crianças e o desenvolvimento infantil na quarentena, talvez as crianças estão muito mais preparadas para lidar com a pandemia do que a gente próprio. A criança está muito mais pronta para a tecnologia, a criança está muito mais aberta para outras possibilidades de aprendizado. Somos nós quem precisamos abrir a mente. Eu sempre falo, ou abrimos a mente ou abrimos uma cova. É hora de a gente perceber agora, qual é essa nova realidade? O que já havia mudado no mundo e a gente não tinha aberto a mente para isso? Como, por exemplo, tecnologia. As ferramentas de tecnologia, de transmissão de reuniões online, não foram criadas agora na pandemia, já existiam um bom tempo. Certamente vamos pensar mais no futuro em planejar uma reunião, se ela pode ser online ou se precisa ser necessariamente digital. E esse desenvolvimento infantil na quarentena talvez sejam as crianças que estão nos ensinando. Talvez sejam as crianças que têm convocado a gente para olhar, olha, pai, mãe, responsáveis, professores, eu estou pronto para esse conhecimento. Mas alguém pode se perguntar, Lucas, e sobre o conhecimento da alfabetização que o aluno precisa ter? Não estou falando desse conhecimento, eu estou falando da necessidade de adaptação. O Brasil aparece no ranking de um país que mais demorou, mais está demorando a voltar para a aula presencial. Não é sobre voltar para a aula presencial ou não. É sobre pararmos e percebermos como que nós temos reagido à atual diversidade. Se nós estamos prontos para lidar com a diversidade, quando falo diversidade, são outras adversidades que já vínhamos enfrentando. A pandemia, ninguém estava pronto para a pandemia. Ninguém imaginava lá em janeiro de 2020 que estivéssemos vivendo isolamento social neste momento. Mas a gente precisa sim viver um grande movimento, uma grande pauta de discussão e um diálogo. O que o Brasil precisa avançar na pandemia? A demora, né, a lentidão, a morosidade no retorno às aulas presenciais, que deixa o Brasil no ranking aí dos países que mais estão demorando, não é sobre voltar ou não à aula presencial. É sobre a capacidade que o Brasil precisa ter para lidar com a adversidade. E isso requer também uma reflexão sobre os professores, sobre nós professores. O quanto que nós estamos preparados para isso. Isso requer sobre os líderes da educação, se o Brasil está preparado ou não para isso. Por exemplo, o professor antigamente ele era muito pautado pela sua capacidade ali na sala de aula, sua capacidade didática, sua capacidade de conhecimento. Ele, enquanto detentor do conhecimento, chega na sala de aula e ministra um conteúdo. Hoje, nós, professores, eu falo que eu também sou professor, a gente precisa avaliar a nossa performance. Como que eu estou performando em sala de aula? Como que eu estou tornando uma aula mais atrativa? E aí, quando se fala em pandemia, onde nos vimos obrigados a adaptar a essa tecnologia, nos vimos obrigados a perceber a adaptação que precisamos fazer, aí vem uma reflexão. Como que eu preciso atrair mais atenção para a sala de aula? Como que eu preciso atrair mais atenção para o conteúdo? E aí vem uma dica valiosa que eu sempre trago quando eu estou palestrando ou quando eu estou em sala de aula. Nós, professores, educadores, envolvidos com toda a comunidade escolar, precisamos inspirar os alunos a perceberem, né, quais os benefícios da educação.
O que a educação traz como benefício? Qual benefício eu terei no futuro tendo mais educação na vida? Hoje, como o professor classifica os benefícios da educação, do conhecimento ou os profissionais? Hoje não existe mais profissão de sucesso. Existe o profissional de sucesso. E o profissional de sucesso é aquele que fez da educação uma oportunidade para crescimento. Aquele que fez da educação uma oportunidade para um novo posicionamento no mercado de trabalho. Então, você que está ouvindo, eu te pergunto: o que você tem feito com o conhecimento? O que você tem aprendido ainda mais com a pandemia? O conhecimento técnico que você teve lá no passado, como que você está utilizando isso agora? A era agora é de separar o joio do trigo, separar profissionais de amadores. Não está fácil para ninguém, isso é fato, mas aqueles que têm mais resiliência, aquele que tem mais liberdade, mais capacidade para lidar com a adversidade, ele está sim, até fazendo da adversidade uma oportunidade de crescimento. Eu tenho visto vários professores dando um show em vídeos. Eu tenho visto professores adaptando cada vez mais as aulas. Eu tenho visto, por exemplo, meu filho de 5 anos recebendo aula online, ele encantado ali, batendo um papo com seus coleguinhas. Eu tenho percebido na educação, depois da fase adulta, a educação remota, convidando as pessoas a interagirem ainda mais. Agora não é uma realidade, é uma necessidade de uma realidade que já existia. Algumas situações que começaram a ter desafios na pandemia não é porque deu ruim agora. Já precisava ter visto isso antes. E aí, quando se trata de educação, a educação não é o melhor caminho. A educação é o único caminho. A educação pautada no conhecimento que nós tivemos, seja lá na educação infantil, seja no ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, agora é a hora de nós olharmos para o nosso currículo, olharmos para os nossos certificados e percebermos o que eu posso fazer para aprender mais, para eu colocar o que eu aprendi em prática. Ter conhecimento e não ter prática desencadeia obesidade mental. E o que é obesidade mental? Pessoas que sabem, mas não fazem. Pessoas que têm o conhecimento, mas não têm a habilidade de praticar. E muitos profissionais se viam na obesidade mental. Sabiam, mas não praticavam. Sabiam, mas não estavam prontos para lidar com a adversidade. Aí vem uma pandemia, tira todo mundo da zona de conforto, coloca todo mundo em isolamento social e a gente precisa agora visitar internamente e até dentro do nosso currículo o que nós aprendemos e o que eu vou fazer para isso, com isso. Ah, Lucas, mas eu não tinha aprendido a lidar com pandemia. Ninguém tinha aprendido, mas nós temos a oportunidade de aprender agora. Olhar para nós mesmos, olhar para a educação como uma fonte de amor, olhar para a educação como uma inspiração, reconectar com o verdadeiro sentido da educação, porque não existe ensinar, existe inspirar. E quando você inspira a partir do conhecimento, você se torna exemplo daquilo que você fala. E quando você se torna exemplo daquilo que você fala, não tem nada mais inspirador na sala de aula do que trazer uma educação pautada na educação que transforma. A educação que transforma, ela vem a partir da inspiração. Educação, conhecimento abrem portas. Esse foi o pedagogo Lucas Fonseca, do Grupo Educacional Favene, falando sobre educação e desenvolvimento pós-pandemia. Laide Braghiroli para a CBN, Vale do Itajaí.